O filme do Aranhaverso é uma das coisas que a gente mais espera que aconteça num futuro próximo aí. Só que nunca tivemos uma confirmação oficial, carimbada, de verdade que esse filme iria acontecer. Até agora. Apesar de não ser aquela confirmação que a gente esperava, é muito, mas muito perto disso. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal aranhoso. E é o seguinte, pelos. O Aranhaverso é um evento que aconteceu nos quadrinhos do Homem-Aranha que ficou bem popular, apesar de ser bem recente, ele é de 2014, olha só 6 anos, desde a publicação do primeiro crossover Aranhaverso até hoje. De lá pra cá teve filme, teve uma outra versão que é o Spider-Geddon, meio que o Aranha-Geddon, uma continuação direta dos acontecimentos de Aranhaverso. Nós fomos apresentados e reapresentados a diferentes versões de Homem-Aranha, mas o que importa mesmo é que esse crossover deu a ideia para todo mundo na internet de um crossover entre os Homens-Aranha que já apareceram nos filmes, ou seja, o Tobey Maguire, Peter Parker da primeira trilogia do Homem-Aranha, depois o Andrew Garfield, que interpretou Peter Parker no reboot, e finalmente o Tom Holland, atual Peter Parker do universo cinematográfico da Marvel. Inclusive é interessante mencionar que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield fizeram uma participação, entre aspas, no evento do Aranhaverso nos quadrinhos. Não foram eles mesmos lá dentro, é lógico, mas apareceram versões de Homem-Aranha dentro das páginas que disseram que eram só atores, não tinham poderes de aranha de verdade, simplesmente o interpretavam em filmes. Então ficou bem claro que eram eles lá dentro das páginas. E também na animação que rolou do Aranhaverso, os diretores já disseram que pensaram até em usar a voz do Tobey Maguire como o Peter Parker velho que aparece lá, barrigudinho e tal. O que encaixaria perfeitamente. A gente consegue relacionar que aquele Peter Parker mais velho, daquela outra realidade, era na verdade um futuro do Aranha da trilogia clássica. Porém, isso não aconteceu, eles cancelaram, descartaram essa ideia exatamente por acharem que poderia ficar confuso na cabeça do pessoal que estava assistindo e aparentemente teria morrido por aí. Só que, recentemente, o produtor Chris Miller nos deu uma ótima pista sobre um filme live action juntando os 3 atores de Homem-Aranha. E isso aconteceu quando ele respondeu um tweet. Ele contou que durante a produção do filme animado, ele foi até aos diretores, a alta cúpula da Sony Pictures, jogar a ideia de um crossover entre o Porco-Aranha, o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, essas 4 versões de Homem-Aranha juntas. E a resposta que ele teve desses diretores, desse pessoal da Sony aí, que ele não especificou exatamente quem são, foi uma resposta muito interessante. Em uma tradução livre do tweet dele, ele falou o seguinte: sugerimos para a Sony um segmento ambicioso envolvendo Porco-Aranha, Tobey, Andrew e Tom. Eles sentiram que era cedo demais. Ou seja, pera aí, uma coisa de cada vez. Primeira coisa, ele fala um segmento. No inglês ele usou a palavra tag. E a gente pode presumir aqui que ele usou esse termo para indicar que não era uma cena, uma parte do filme, mas sim, talvez uma cena pós-créditos ou algo assim. Então, essa ideia que ele foi jogar lá seria para uma cena pós-créditos com os 3 atores de Homem-Aranha juntos com o Porco-Aranha. Acontecimento esse que desencadearia em alguma coisa para Aranhaverso 2, que já está confirmado, já está sendo desenvolvido, ou até para algum outro projeto da Sony, o que se encaixa perfeitamente com a última coisa, a desculpa que a Sony deu, que era cedo demais. Repare que eles não falaram, não é possível contratar esses atores de novo, não é possível fazer esse projeto, não, eles disseram é cedo demais. Então eles têm pretensão de fazer um projeto desses, só que não agora, daqui a pouco, mais pra frente.
talvez, aqui a gente pode começar a especular, a teorizar. Então é provável que lá dentro do estúdio eles tenham planos para esse mega crossover, mas em filmes futuros, na parceria entre Sony e Marvel. Agora nós vamos ter o Homem-Aranha 3 com Tom Holland, que é a sequência de Homem-Aranha Longe de Casa. Talvez o Homem-Aranha 4 seja o Homem-Aranha que vá unir todos esses personagens. Talvez não quiseram colocar essa ceninha na animação, exatamente porque queriam guardar esse trunfo para um filme em live action com atores reais, né? Ou seja, que invariavelmente atraem um público maior. O Tom Holland, inclusive, em uma entrevista que ele deu no ano passado, falou que toparia fácil, ele estava dentro dessa história aí se quisessem fazer um filme com todas as versões de Homem-Aranha. É claro, o cara tá animado para tudo, quem diria não para um filme desses? E apesar de, por um lado, ter sido ruim nunca ter acontecido esse encontro na animação, essas circunstâncias nos dão muita esperança. É quase como se a Sony tivesse confirmado o crossover dos atores de Homem-Aranha, só que sem dar detalhes certos de como isso iria acontecer. Porque pense bem, se eles não tivessem nenhum plano para que isso acontecesse, podia deixar, vai lá, pode fazer essa participação, essa ceninha aí, dane-se, mas não deixaram porque tem planos, e isso é muito bom. O Aranhaverso dos filmes vai acontecer, agora só é uma questão de quando. O que você acha disso? Se você curtiu esse vídeo e é novo por aqui, te convido a se inscrever, a ativar as notificações, que aí você se torna um Loquia também, fazendo parte dessa família que está sempre conversando sobre esses assuntos que a gente adora. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Eu ia falar, a gente se vê na feira, mas não faz o menor sentido. Não pode ir na feira, fica em casa.